Deus, vou escrever. Você tá no mar e acorda no meio do nada com o quê? Com uma sereia te chamando. Aí você não sabe nem de onde veio, a ressaca pode ser o quê? Braba, mas você tá ali, tá vendo uma sereia, ela tá te chamando pro fundo do mar. Uma pessoa um pouco racional diz, meu filho, não vá não, né? Não vá pro fundo do mar, meu filho, você vai morrer. Ele foi pro fundo do mar. E ainda descobre que tá sendo envolvido numa confusão lá dentro e que é ele que tem que resolver essa confusão, tá? Pra você. Além de tudo isso, ainda tem brigas de princesas, de outras que estão tudo afim desse cara. Tá confuso pra ti? E tudo isso, se não bastasse, escrito num poema épico fantástico. A conversa de hoje será sobre o Oceano no Reino das Águas, do escritor Nero. Vou logo adiantando, se você me acompanha nos sprints de leitura, porque sim, fiz sprints de leitura sobre esse livro, porque eu sou dessas. Se você acompanha a leitura conjunta desse livro, você sabe que nós estamos o quê? Há semanas nessa odisseia. Confesso que não foi uma jornada muito fácil, tive vários sobressaltos, mas valeu cada página, valeu cada dificuldade. Hoje eu vou conversar com você sobre as minhas impressões, sobre as coisas que me tocaram nessa leitura. Vou deixar aqui logo, de antemão, claro que não é uma leitura técnica, não sou crítica literária. Toda a minha opinião vai ser no viés de leiga, uma leitora assim, começando. Eu me senti com 10 anos lendo esse livro, porque foi com 10 anos de idade que eu comecei a compreender alguma coisa na leitura. Só pra você ter uma noção de quão não foi fácil ler esse livro. Dito isso, coisa que eu queria deixar bem claro é, eu não vou falar tanto do enredo, falando sobre cenas, falando sobre twist. Por quê? Porque é um livro que eu pensei bem e eu acho que é um livro que você tem que descobrir na leitura. Ele já não tem sinopse, justamente eu acho que para isso, vai ser uma descoberta. Então eu vou deixar você as minhas opiniões, eu vou deixar claro que eu fiquei um pouco emotiva, foi um livro que quase me deixou numa ressaca literária braba. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Se você gostar de tudo que vai ser dito aqui, não se esquece de se inscrever, de deixar um like aqui nesse canal, isso ajuda demais. Nós temos uma meta aqui nesse canal de o quê? De alcançar 600 inscritos até o final do ano, então me ajuda nessa meta. Se conhece alguém que tá lendo esse livro ou que vai ler, envia esse link para essa pessoa. Falar desse livro não vai ser algo que eu vá fazer de forma muito confortável, porque foi uma experiência que me exigiu muito durante toda a leitura. Teve momentos que eu me senti imersa nessa leitura, teve momentos em que eu me perdi total, como se eu não tivesse um mapa de para onde ir, se deveria voltar pelo mesmo caminho, retroceder algumas páginas. Talvez essa resenha vá ficar um pouco profunda demais, porque eu não vou conseguir falar, nem tenho propriedade para tal, de forma técnica sobre essa leitura. Eu sempre deixei claro aqui que as minhas impressões, as minhas análises dentro de uma leitura que de alguma forma mexeu comigo, é sempre com o olhar de uma leitora comum, sempre com o olhar de uma leiga. Então, não espere daqui algo a respeito de estrutura de texto, algo a respeito sobre a subjetividade dentro do próprio texto. Você não vai encontrar nessa resenha. O que eu vou fazer aqui é tentar te mostrar se você deve ou não entrar, se você ainda não leu esse livro, e se você está lendo esse livro, se você deve ou não continuar. Nesse livro tem duas questões aqui. Uma, o autor é extremamente gentil e muito cativante, e isso faz com que o leitor tenha um prazer em realmente receber sua obra para ler. É uma das vantagens que a gente pode ter de ler autores da nossa época. Embora esse texto seja um texto que foi trabalhado com elementos de fantasia, em um mundo totalmente diferente, um mundo embaixo da água, esse texto faz, pelo trabalho que o autor teve, pela beleza do objeto do livro em si, faz com que você queira ter reciprocidade com ele. Eu sempre digo que eu não sou parcial nas minhas leituras, e não vai ser diferente aqui. Porém, eu tenho que deixar claro algumas coisas que foram difíceis para mim. E talvez se você for um leitor no mesmo nível intelectual ou talvez de experiência, de bagagem, talvez seja importante para você saber disso e saber como foi que eu consegui ultrapassar essas questões, se eu consegui ou não, quais os benefícios que eu obtive dentro dessa leitura, coisas que não foram tão legais. Se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba que eu tenho um problema. Eu me
me encontro hoje como descálcula, mas eu tenho também um certo grau de dislexia. Por que eu tô falando isso agora pra ti? Não pra me justificar e nem pra você sentir com pena de mim nesse sentido e nem pra me vitimizar, mas só pra você entender o background que foi a minha experiência pessoal com a leitura do Oceano. Primeiro que é um livro que dispensa apresentações pelo trabalho que o autor teve, no cuidado que ele teve. Eu soube desse livro através de uma live que a gente tinha contatos em comum. Então fui lá dar uma olhadinha na live e me deparei com um autor realmente apaixonado e sabendo vender o seu trabalho, sabendo como aquilo é importante para ele e como será importante para nós. Vocês sabem que eu gosto de fantasia, é um dos meus braços de predileção, é da minha zona de conforto. Então eu não me liguei de como essa história ia ser contada. Eu só sabia que essa live que eu entrei foi uma live de lançamento desse livro para as pessoas que não o conheciam. É claro que eu não sou o público-alvo do autor. Talvez eu até entre dentro do público-alvo do autor porque eu gosto de fantasia épica e gosto de qualquer estilo de fantasia e aventuras, e isso chama a minha atenção. Em Oceano, você não vai encontrar sinopse, tem um prólogo, mas para mim esse prólogo não disse muita coisa. Nós começamos com um homem à beira do mar e é meio que resgatado por uma sereia, e essa sereia leva ele para o fundo do mar. E lá no fundo do mar, esse homem encontra uma guerra em evolução. Estava acontecendo alguma coisa lá, toda a sociedade que tem no fundo desse mar estava se preparando para uma guerra que estava próxima de acontecer. Por acaso ou não, o homem era o tal salvador que vinha ali resolver os problemas dessas pessoas, que ia destruir o grande mal. Vão sendo nos apresentados esses personagens. O livro é dividido em 5 ciclos, onde esse homem, até descobrir quem ele é, de onde ele veio, se ele realmente é esse cara que as pessoas assumem que ele seja, ele vai aprendendo as coisas de lá, ele vai aprendendo a lutar, ele vai se empoderando dessa coisa de tantas pessoas dizerem que ele era esse tal Uriah. Ele no começo não acredita tanto, mas ele vai passando todas essas batalhas, e em cada ciclo parece-me que tem uma batalha em vigência, e essa batalha faz com que esse homem cresça e siga o caminho dele. Basicamente, resumindo tudo, o enredo é isso. Ok, por que não é simplista como parece? E eu vou agora para as minhas considerações. Se você acabou de pegar esse livro para ler, se você ainda está em algum ciclo desse livro e que nível de leitor você seja, saiba que nós compramos na pré-venda, que fomos de cabeça, principalmente eu que cheguei já nos 42 minutos, né, do segundo tempo, não sabia de nada a não ser as coisas que o autor deixou solto no ar. É um enredo todo em poema épico e eu nunca tinha lido nada do gênero. Um dos primeiros problemas foi aí. O subjetivo para mim das coisas, a estruturação das frases, palavras que eu não conhecia. Então eu tinha 2 questões aí. Eu ou parava o livro e depois adquiria bagagem suficiente para lê-lo, ou eu investiria nele mesmo assim às cegas nessa primeira leitura, porque não se engane, você vai ter que fazer uma releitura, a não ser que você, mas mesmo as pessoas que têm um nível que eu acredito para ler esse livro, vai querer sim fazer uma releitura. Eu procurei estratégias para me envolver nessa leitura. Primeiro, as meninas fizeram uma leitura conjunta, não funcionou tanto para mim, porque eu preciso falar muito, eu preciso conversar muito, porque eu não tô compreendendo. Então, às vezes, falar para mim é mais fácil, trocar ideias, eu consigo entender mais, internalizar o que estava acontecendo ali, porque eu estava em determinado ponto da leitura igual a esse homem. Não tinha mais sentido esse homem, era como se eu me tornasse. Mas calma, eu vou explicar melhor isso. Então, qual foi a primeira estratégia que eu usei para poder seguir nessa leitura? Eu me comprometi com sprints. Tem aqui playlist desde o primeiro ciclo ao último. Eu me comprometi para estar ali lendo em sprint ao vivo, porque aquilo dali fazia com que eu me motivasse ainda mais e me concentrasse e focasse. Eu tenho um sério problema de concentração. E esse livro, ele precisava que eu tivesse 100% focado nele. Coisa que não foi muito fácil, porque eu também tenho outros compromissos literários, nomeadamente pessoais, mas tenho aí. Eu me impus essa leitura mais para prova pessoal. Primeira estratégia, ok, deu certo, consegui focar na leitura durante esses sprints. À medida que a leitura fluía, eu fui encontrando várias outras questões, né? Foi aflorando outras questões em mim. Isso eu acho que é muito pessoal, é do perfil de cada leitor, esse tipo de sensações e de sentimentos. E mesmo assim, ainda faltava alguma coisa. Então, eu fui para a estratégia 2, que foi me apegar aos personagens, olhar com os olhos dos personagens. Eu pensei, bom, vou pela
identificação, porque olhar com os olhos do homem não estava funcionando para mim. Eu acho mais fácil eu imergir na história se eu for pela identificação. E aí eu encontrei as sereias, e aí foi toda uma coisa que eu já estava ali já enturmada, embora eu estou nesse momento no segundo ciclo e eu não conseguia de jeito nenhum imergir no background. Tudo pra mim era estranho, eu não conseguia visualizar as personagens, eu lia meio que de fora, como se eu estivesse na plateia assistindo uma peça de teatro. Essa foi a minha sensação. Depois, quando eu fui chegando o terceiro e quarto ciclo, foi muito, muito difícil pra mim. Determinadas partes eu sinceramente não estava entendendo absolutamente nada. Teve momentos que eu olhava e ficava, meu Deus, mas o que é isso? Como foi que apareceu esse personagem? Quem é isso? Mas da onde foi? E eu fui voando, e às vezes lia lado e às vezes voltava a página. Fiz diversas marcações, que foi os ciclos que foram mais complicados para mim. No final do quarto ciclo, eu já fui me situando mais, fui entendendo as missões, fui torcendo mais por esses personagens. Antes de chegar no ciclo 5, eu tenho que te dizer que até aqui eu dei um resumão de tudo que aconteceu aqui, porque esse livro, ele tem que ser lido como uma descoberta, como um homem, sabe? Essa é a minha sensação. Nós que tivemos a primeira leva desses exemplares, como não tem sinopse, então pra gente foi ainda mais difícil imaginar, e eu digo a gente, pessoas que sofreram, que eu sei que sofreram um pouquinho na leitura, da parte de compreensão do livro. Mas, se isso for soar um spoiler, saiba que tudo vai ser explicado no final, tudo vai fazer sentido. Então foi muito importante eu saber ter lido devagar, com parcimônia, eu ter lido com compromisso, eu ter lido sem ansiedade. Por quê? Isso fez com que fosse uma crescente, sabe? No quinto ciclo eu estava desesperada. Eu não sei em que momento. Lembra que eu disse, eu lia o livro como se eu estivesse na plateia. Eu não imergi. Eu encontrei identificação com alguns personagens, tive carinho com personagens e com eles eu fui seguindo a jornada deles. Mas eu não conseguia imergir, eu não conseguia me ver dentro daquela história. E eu não sei em que momento dessa leitura eu imergi. Eu estava entrando no quinto ciclo de uma forma que eu praticamente peguei o meu tridente e entrei lá pra lutar junto com eles. É incrível, sabe? Foi estranho e eu não tinha tentado pra isso. O autor, como eu já falei, é uma pessoa muito querida e muito próxima. Todo esse percurso ele esteve, não só pra mim, mas com outros colegas que estão lendo o livro, dando auxílio pra poder ajudar no que pudesse pra que as pessoas compreendessem. E ele falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Se você assistir o último sprint dessa playlist, você vai ver quão transtornada eu fiquei. Foi uma crescente de emoções. Eu fiquei emocionada, me deu vontade de chorar. Quando eu desliguei a live, eu chorei porque foi frustrante eu emergir de uma tal forma. E aqui eu vou entrar nas considerações do quinto ciclo. E se você não leu ainda, talvez possa soar um spoiler. Se você não gosta desse tipo de informação, pausa esse vídeo, volta aqui depois para assistir e ver a minha opinião em relação a esse último ciclo. Não esquece de dar um like aqui, tá? E se inscrever se não for inscrito. Agora, se você não tem problema com isso, quer entender um pouquinho mais, vamos continuar. No quinto ciclo, eu realmente já não era mais a mesma pessoa que começou a ler o livro. Eu, sinceramente, se você me perguntar, eu não sei. Eu sei que eu estava no fundo do mar, estava com o tridente na mão, estava lutando, correndo, tentando proteger os meus personagens. O mal não morre, entende? E era tentando, e tudo que eles tentavam fazer, nada acontecia. Essa guerra era uma guerra que eu cheguei à vontade de gritar. E tem uns plot, nossa, você vibra, sabe? Eu me segurei porque eu tava em ao vivo, eu terminei a leitura em ao vivo. Foi difícil. Se eu tivesse sozinha, se eu tivesse com a câmera desligada, vocês iam ter noção dos gritos que eu ia dar. Porque durante a leitura eu também já falei um monte de coisas com o autor. São muitas questões trabalhadas nesse livro, tem muita camada. A minha opinião aqui é muito em relação aos personagens e ao enredo. Eu deixei isso bem claro no início, mas não tem como não ler esse livro e achar lindo, uma obra de arte em escrita. Eu me senti tanto lá dentro. Ai, fico emocionada de falar. Alguns parágrafos. Meu Deus, vou escrever. Alguns personagens desse livro
me emocionaram demais. Eu consegui sentir empatia por eles, eu consegui olhar para esses personagens e entender. No início, eu fui pelo chip, né? Pelo romance, e no final, eu fiquei pela causa. Pela primeira página que você lê, você se preocupa apenas com o homem, com o humano. À medida que você vai lendo, você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo o background de alguns personagens. E é muito difícil. Por mais que esses personagens estejam no fundo do mar, por mais que esses personagens sejam um mundo inventado pelo autor, não tem como você não se identificar com algum deles ou simplesmente comprar a causa deles, o mundo deles, e comparar com o nosso mundo e ver as coisas como a gente não valoriza as coisas que a gente tem, as amizades que a gente tem, e o senso de comunidade nosso é diferente. A gente às vezes se esquece de gentileza, a gente se esquece de que a gente vive num coletivo, a gente se esquece que esse mundo é um presente para nós e que, como tal, nós devemos cuidar da natureza, dos oceanos, dos animais e de nós mesmos. Nós não temos empatia, nós vivemos num mundo totalmente individualista, onde se preocupar com o outro é raro. Tem um momento na cena, tem vários momentos nesse livro em que me apertou a garganta. E falar sobre isso também. A Bruxa do Mar, o background dela me tocou muito por identificação. O background da Aya, forma guerreira da Aya, como ela levou toda a situação de forma justa, de forma sempre pensando num coletivo e também pensando numa causa. Isso me pegou demais. O Irim me lembrou muito o Don Quixote, não sei porquê. E eu ainda não li. Eu simpatizei demais. Até então eu tava muito pro lado das meninas, mas o Irim foi uma identificação imediata com ele. E logo depois, o Zoila, o rei. Como entendi o que aconteceu, o sentimento desse rei, de se sentir impotente diante de tudo que estava acontecendo com o reino dele, diante dos olhos dele, com a dor da perda desse amor, não deixou durante tanto tempo. E também de uma personagem que eu não vou dizer aqui, porque senão pode ser spoiler pra ti, que sofreu durante muito tempo, e eu nem imagino como ainda sobreviveu esse tempo todo sem um rancor. E para além disso, outros personagens que sofreram horrivelmente. O autor colocou aqui o texto de forma tão descritiva, mas de uma forma que não fosse ofensivo. É difícil, você não se sente tocado nessa leitura. Tem um trecho que eu vou deixar aqui para você, que eu fiz até um Reels com ele. Esse trecho me despedaçou de uma tal forma. Eu tava engolindo o choro durante muito tempo, mas quando eu vi aquele trecho, foi como se aquela dor, eu não sei se isso foi trabalhado durante a leitura inteira, para naquele momento eu transbordar, mas ali eu transbordei. Eu não sei se foi aquele momento que fez com que algo em mim despertasse e esquecesse que eu estava lendo e imergisse de fato na leitura e esquecesse as dificuldades do texto, de gramática, de estrutura, de interpretação e só pensasse em vingança. Desse momento, desse texto, foi uma experiência muito, muito diferente. Não tenho na memória nada que se comparasse à leitura desse livro. Eu não sei se foi o comprometimento, eu não sei se foi a minha primeira vez, eu não sei se da segunda vez. É claro que tem muita coisa aqui que eu passei ao lado, que eu não percebi e que eu só vou entender numa segunda leitura. Além do meu chip não acontecer, eu senti uma vontade muito grande de ler outros livros do gênero, de ler Ilíada, porque o autor fala sempre desse livro de inspiração para ele. É um livro 5 estrelas, é um livro que, se você tá em dúvida de se deve continuar, continue. Porque além do sentimento de dever cumprido, além de uma obra linda, foram 18 anos em que realmente valeram a pena, eu posso dizer isso pro autor. É uma leitura cruel, é uma leitura com muita paixão, vai te testar, vai te incomodar de diversas formas, não só nessa parte técnica de leitura, mas isso só pega para leitores que estão no nível em que eu estou. Mas se você é um leitor que já tem bagagem, que já leu Ilíada, que leu tranquilamente outros clássicos e livros mais densos, você vai tirar de letra. Então você vai aproveitar muito mais do que eu aproveitei. Todas as emoções, todos os sentidos que você possa imaginar, eu estou falando por mim, eu não sei de outras pessoas, mas eu acho que é um consenso de quem terminou o livro, você se modifica de uma certa forma. Agora, se você já leu outras coisas do gênero, já entende, talvez seja uma experiência diferente. Pra mim, foi uma experiência única. Vai ser um livro que me trouxe pra um ressaca. Eu falei em um sprint e eu não consegui, durante a semana, formular nenhuma palavra, não consegui escrever nada sobre o livro, eu não consegui ler páginas de outros livros. Eu precisava botar minhas ideias no lugar, porque nem eu estava entendendo o que foi essa leitura pra mim. Eu adoro mesmo leituras assim. Leituras que fazem eu me questionar, leituras que fazem
fazem eu pensar sobre mim mesma, sobre as minhas dificuldades. Esse livro teve momentos em que eu me questionei, porque eu tenho uma mente muito aberta para tudo, e de repente teve cenas aqui que eu não consegui ler, que me incomodaram de uma certa forma e fez eu pensar o que isso me incomodou, me emocionou. Fazia tempo que eu não chorava em uma leitura, fazia tempo realmente que eu não embargava a voz. Acho que a última leitura que fez eu embargar a voz foi A Esposa do Einstein. Eu realmente estava muito revoltada naquela leitura, e nessa daqui eu simplesmente fiquei com um nó na garganta, um nó muito grande. Eu acho que tem grandes chances de ser um clássico esse livro. Cada leitor vai sair daqui com uma história diferente, uma experiência diferente. Eu estou louca para ver as opiniões dos meus colegas, para ter noção de se eles sentiram diferente de mim. Não é uma leitura que vai ser unânime nas sensações. Eu penso que não, posso estar muito errado, mas a sensação que eu tenho é de que vai ser um livro que vai falar muito mais do leitor que leu do que do próprio livro. E eu acho que um clássico é um clássico quando ele ultrapassa a sua época e ele consegue despertar pensamentos filosóficos, pensamentos humanistas, pensamentos sobre a pessoa. Se você sai de uma leitura como um livro desse e você se questiona sobre tudo na vida, sobre aprendizado, sobre a tua forma de tratar as outras pessoas, sobre o teu cuidado com o coletivo, nos clássicos que eu li até agora, eles sempre me ensinaram muita coisa. Eles sempre me despertaram um olhar. Então, pra mim, é um clássico. Daqui a alguns anos eu vou ter a honra de ter o meu exemplar lindíssimo aqui comigo, capa dura. Foi muito complicado pra mim estruturar como eu ia falar pra vocês sobre esse livro, porque como ele não tem sinopse, a experiência desse livro é legal indo às cegas. Se eu falasse muita coisa, talvez você perdesse o X aqui, sabe? A coisa mais legal dessa leitura. Talvez se eu falasse demais, eu tirasse a satisfação que é descobrindo as jornadas, as lutas, as batalhas, conhecendo os personagens nesse livro. Por isso que não é uma leitura para você fazer de cabo a rabo de uma vez. Se você conseguir, sorte sua. Mas é um livro para ser degustado, é uma leitura para você fazer devagar, é uma leitura para você ir entendendo cada página. Sem sombra de dúvidas, um livro 5 estrelas. Foi um gaiato que entrou no meio dessa história. Entre os 5 melhores livros desse ano, ele tá. Eu tentei ao máximo não dar spoiler, trazer as minhas impressões, como foi a minha experiência com essa leitura durante todas essas semanas. Fica aí uma dica para você que tá a fim de ler um poema épico, fantástico, ler O Oceano Reino das Águas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui pra mim em que ciclo você tá e se pretende ler também. E se você sabe de alguém que está lendo esse livro, manda esse vídeo pra ele, pra ser mais uma ajuda. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui, não sai ainda. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.